Nessa videoaula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre como vamos apresentar os dados que foram uma vez inseridos dentro do nosso banco de dados em tabelas que podem estar disponíveis ao usuário para visualização na camada View, na camada de apresentação. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o método listar funcionários, que vai exigir que a gente trabalhe em uma ordem um pouco contrária. Vamos começar então fazendo algumas aplicações dentro da camada View, e logo após nós já vamos partir da camada DAO, que eu acho que vai ficar um pouco mais plausível, vai dar para entender direitinho como a gente captura esses dados em listas e como a gente transfere esses dados através das diferentes camadas para que eles sejam uma vez apresentados dentro da nossa camada de visualização. Voltando aqui ao nosso projeto, nós em aulas anteriores colocamos então diferentes itens dentro de duas abas. Nós colocamos uma primeira aba aqui com as informações que nós gostaríamos de salvar, então, que gostaríamos de armazenar em banco de dados. Agora chegou a hora, então, de visualizar dentro da camada de interface com o usuário quais são as informações contidas dentro do banco. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui uma tabela que está disponível aqui dentro do palette de diferentes recursos que a ideia da NetBeans disponibiliza para a gente. Vou utilizar aqui uma tabela. A tabela, quando ela é inserida pela primeira vez aqui, ela costuma bagunçar um pouco o layout, mas a gente não precisa ficar um pouco preocupado. Basta com que a gente faça o ajuste novamente do layout e a partir daqui ele não tem mais esse pequeno interpério. Como é que nossa tabela vai funcionar aqui? Vamos dar uma olhada nela. Ela vem com uma apresentação default, onde ela aparece aqui com basicamente 4 colunas, Title 1 até o Title 4. Nós vamos precisar então modificar esse modelo dessa tabela para que ela então consiga suportar os dados cadenciados dentro do nosso banco de dados e consiga fazer a apresentação tal qual aqueles valores que nós temos por ali. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em Properties e vamos acessar esse item aqui chamado Model, que identifica aqui o Table Model, e vamos alterar aqui algumas informações. A primeira coisa que nós temos que fazer então é nomear as colunas e interessar os tipos de informações que nós temos para cada uma delas. A primeira informação que eu quero guardar vai ser o ID, que vai ser retornado do nosso banco de dados. A segunda vai ser o nome. A terceira então vai ser então a matrícula. E o quarto vai ser então o setor. Vou deixar esses itens aqui, todos eles como strings, que vai facilitar um pouco a nossa vida aqui. Vou deixar como string por enquanto, caso eventualmente aconteça alguma divergência, a gente faz a alteração aqui, bem fácil de fazer essa modificação. Vou tirar aqui a opção de edição desses campos, então a tabela vai servir mais inicialmente para demonstração do nosso, das informações contidas ali dentro. Então vou deixar aqui como default values. Observem que a gente tem aqui algumas linhas que vêm por default. Eu vou excluir essas linhas. Vou dar o delete aqui até que ela não me permita mais, então, fazer a exclusão. Então, nesse caso aqui aparece para a gente uma tabela vazia. Vou deixar aqui, vou dar um OK, vou dar um close aqui, e a gente já começa a perceber que os dados eles serão dispostos de forma tabelada para a gente, cada dado em sua coluna respectiva. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que a gente vai fazer para que essas informações que estão contidas dentro do banco de dados sejam transportadas para dentro dessa camada de visualização? É bem importante que nós, nesse contexto, comecemos pela camada de interface com o nosso banco de dados. Vamos aplicar lá alguns métodos dentro do DAO e vamos fazer o processo ao contrário agora. Vamos começar do DAO, vamos capturar as informações, vamos passar ela para a camada Model. Da camada Model nós vamos passar isso para a camada Controller e da camada Controller vamos passar essas informações para dentro da nossa tabela.